Infelizmente, o Homem-Aranha de Tom Holland pode não demorar muito mais no MCU. Tudo indica que existem negociações e possíveis substituições em andamento. A Marvel está montando outros personagens como a Miss Marvel para ocupar o lugar do Homem-Aranha. Mas como todo mundo sabe, ocupar o lugar do Cabeça de Teia não é uma tarefa fácil e o seu sucesso ainda é incerto. Então, assim que Tom Holland partir, o MCU pode precisar recorrer a diferentes personagens, como Kate Bishop, ou até, quem sabe, Miles Morales, para preencher o enorme vazio que o nosso querido amigão da vizinhança vai deixar. O enredo multiversal de Homem-Aranha Sem Volta para Casa adicionou um núcleo trágico para o personagem de Tom Holland, deixando-o em seu ponto mais baixo no MCU. Os vilões, sendo curados em No Way Home, criam universos mais felizes para os Homens-Aranhas de Tobey Maguire e Andrew Garfield. Apesar do recorde comovente estabelecido pelo Homem-Aranha de Holland, ainda há esperanças para ele encontrar a felicidade em futuras histórias do MCU. As aparições do Homem-Aranha no MCU encobriram várias partes importantes da história de Peter Parker, incluindo a morte do tio Ben, os primeiros sentimentos de Peter por MJ e de sua admissão da sua personalidade de Homem-Aranha para a tia May. O MCU pulou partes da história do Homem-Aranha para evitar repetir os mesmos pontos da trama das adaptações anteriores do Spider. Os futuros filmes do MCU poderiam passar mais tempo desenvolvendo as lutas pessoais de Peter Parker. Isso daria muito certo agora que o amigão da vizinhança voltou a estaca zero, não é? O chefão da Marvel, Kevin Feige, confirmou que um rascunho de Homem-Aranha 4 com Tom Holland está quase pronto. As filmagens de Homem-Aranha 4 devem começar em 2025, com possível data de lançamento para 2026. O melhor intervalo de lançamento de Homem-Aranha 4 seria no início de 2026, antes de Vingadores 5. Finalmente, Homem-Aranha 4 com Tom Holland está quase acontecendo. Holland se tornou uma das estrelas mais queridas do universo cinematográfico Marvel. E após uma trilogia sólida, o Homem-Aranha 4 do MCU continuará a história do Peter Parker de Holland. Vários diretores foram cogitados para o filme e, com base em uma nova atualização, o movimento nos bastidores deve começar em breve. Recentemente, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, revelou que um roteiro para Homem-Aranha 4 deve ser entregue em breve. O chefão da Marvel também comentou sobre como ele está trabalhando nisso com a produtora da franquia Homem-Aranha, Amy Pascal, que é uma das principais forças por trás do personagem icônico em live action. Vamos torcer para que tudo corra bem, não é? Com um rascunho chegando em breve, o roteiro de Homem-Aranha 4 pode ser concluído até o final do ano. Isso pode levar às filmagens do filme do MCU em 2025. A trilogia do Homem-Aranha de Tom Holland manteve um padrão muito consistente quando se tratava de lançamentos de filmes. Cada filme do Homem-Aranha do MCU foi lançado 2 anos depois do último, indo de Homem-Aranha de Volta ao Lar de 2017 a Homem-Aranha Longe de Casa de 2019 e Homem-Aranha Sem Volta para Casa de 2021. Mas essa tendência foi quebrada há muito tempo para Homem-Aranha 4. Já que o mais cedo que o filme poderia ser lançado seria no ano que vem, o que é impossível. O motivo é que a sequência precisaria ser filmada nos últimos meses de 2024. Isso para fazer uma data de lançamento no final de 2025. Kevin Feige, o chefão da Marvel, comentou que a Marvel Studios está considerando um novo diretor para Homem-Aranha 4 com Tom Holland, apesar do amor por Jon Watts. O chefe da Marvel elogiou o antigo diretor por seus filmes anteriores do Homem-Aranha, mas citou a sua agenda lotada como motivo para a mudança. O manda-chuva da Marvel também sugeriu trazer uma nova perspectiva para o próximo filme do Homem-Aranha, e é isso que todo fã espera, não é? O chefão da Marvel, Kevin Feige, comentou sobre o status da busca de um diretor para Homem-Aranha 4, enquanto a Marvel Studios continua trabalhando no retorno de Tom Holland para o universo cinematográfico Marvel. Após o final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a jornada de Peter Parker deve continuar no MCU. Após uma ótima recepção crítica e uma impressionante bilheteria, a Sony Pictures e a Marvel Studios estão trabalhando juntas novamente em Homem-Aranha 4. Homem-Aranha 4 continua em desenvolvimento inicial e é claro que os fãs estão muito ansiosos para saber qualquer detalhe da história, não é? Já que o roteiro de Homem-Aranha 4 com Tom Holland está sendo escrito, provavelmente um diretor será escolhido assim que eles concluírem o roteiro.
Isso antes de prosseguirem para analisar as datas de elenco e filmagens. Ainda não se sabe se um diretor será contratado até o final do ano, mas é uma possibilidade. Com isso em mente, houve vários rumores sobre quem realmente pode dirigir Homem-Aranha 4. A Sony Pictures e a Marvel Studios ainda não comentaram ou desmentiram esses relatórios. Mas uma atualização oficial e nova sobre o novo lançamento de Tom Holland no MCU pode chegar antes do que os fãs imaginam. E estamos torcendo para isso, não é? Será que o Homem-Aranha de Tom Holland enfrentará ainda mais sofrimentos em futuros filmes do MCU? A interpretação do Homem-Aranha feita por Tom Holland lhe rendeu imensa popularidade e sucesso. Foi confirmado recentemente que Holland retornará para o Homem-Aranha 4 para a alegria dos fãs. É muito possível que o MCU esteja criando uma história trágica e sombria para o Peter de Holland que o levará até o traje do simbionte. E acredito que é isso que todo fã do Homem-Aranha de Tom espera, não é? Provavelmente o universo cinematográfico Marvel está preparando o Homem-Aranha de Tom Holland para mais sofrimentos nos próximos anos. Rapidamente, Holland se tornou um dos nomes mais populares na história do cinema de super-heróis, com a sua trilogia do Homem-Aranha no MCU sendo extremamente bem sucedida. Homem-Aranha Sem Volta para Casa arrecadou quase 2 bilhões de dólares em todo o mundo. Devido a isso, o ator deve continuar na franquia por muitos anos. O ator retornará em breve como Peter Parker em Homem-Aranha 4, que agora está em desenvolvimento. De acordo com o presidente da Marvel, Kevin Feige, os escritores entregarão um rascunho de Homem-Aranha 4 em breve. O astro Tom Holland poderá ter outra trilogia solo do Homem-Aranha no MCU. O ator tem 28 anos, jovem o suficiente para continuar interpretando Peter Parker pela próxima década ou mais. O papel de Holland em futuros filmes do MCU sem dúvida incluirá mais do que apenas filmes do Homem-Aranha, com o ator já provavelmente definido para ser um dos rostos dos 2 próximos filmes dos Vingadores da Marvel. A maioria dos fãs concordam que o Homem-Aranha de Holland é um dos melhores heróis do MCU. E que ele também sofreu bem mais do que a maioria. Infelizmente, é provável que a Marvel esteja tirando-o de um lugar escuro e criando uma nova história trágica para o Peter Parker de Holland, não é? Tom Holland leu o roteiro de Homem-Aranha 4. E o ator agora compartilhou a sua reação ao filme do universo cinematográfico Marvel. Os filmes do Homem-Aranha de Holland são incrivelmente bem sucedidos. E depois que Homem-Aranha Sem Volta para Casa quase arrecadou 2 bilhões de dólares em todo o mundo, era uma questão de tempo que ele voltasse. Nenhum detalhe sobre Homem-Aranha 4 foi revelado ainda, com o trabalho no filme tendo sido adiado pelas greves de Hollywood de 2023. E depois de algum tempo sem algumas atualizações, o projeto está avançando bem, com Holland revelando onde está. Em uma entrevista recente, o astro Tom Holland falou sobre o roteiro de Homem-Aranha 4, revelando que o roteiro ainda precisa de trabalho, mas que está gostando do que foi feito até agora. Holland leu o último rascunho de Homem-Aranha 4 ao lado da atriz Zendaya, a MJ do MCU, há algumas semanas atrás. O ator revelou que ambos às vezes estavam pulando pela sala de estar. Holland não revelou nenhum detalhe sobre o que aguarda Peter Parker no próximo filme do MCU. Mas, como está previsto para começar a ser filmado em 2025, não deve haver nenhuma longa espera para que os detalhes do elenco e da história sejam revelados.